Muito bem, gente, começa mais uma temporada do Mais Um Comentário. Você pediu, você exigiu, você foi às redes, né? E lá você colocou, volta mais um comentário. Isso é como torcida de futebol agora, né? E nós atendemos, né? Eu e o meu parceiro, Lucas Igor, nós vamos continuar aí com mais uma temporada. E também, gente, vou falar sério, né? A lição sensacional, sensacional. Você que acompanhou a nossa temporada sobre fidelidade, né? Inclusive, você pode ir no canal, tem a playlist lá do Mais Um Comentário, você pode rever aí os vídeos. E eu quero pedir para você, compartilha, se inscreve, manda para a galera lá do WhatsApp, dos tios do Zap Zap, né? Eles são mais engajados que muitos jovens aí. Manda para eles, manda para a tua galera dos jovens. Eu tenho certeza que vai ajudar você, tá certo? Então, essa temporada promete muitas novidades. E vocês sabem, eu não estou sozinho, né? Mais um comentário, tem a parceria do Pablo, nosso editor, que fica atrás das câmeras, aí literalmente lá atrás, né? Então, Pablo, obrigado pela sua paciência, a sua dedicação, né? Graças a Deus que ele não cobra um centavo para fazer o que ele faz, né? E ele está trabalhando aí para fazer um visual novo dessa nova lição, tá? Obrigado, viu? E eu estou com ele, né? Hoje, falando em personagens do Apocalipse 12, eu fiquei pensando, será que o Igor se parece com o dragão? Ou está mais para a besta? Apesar que a besta parece no 13, né? Mas eu percebi que ele parece mais com o remanescente fiel. E aí, Igor, beleza? Foi bom, concluiu com glória. Eu fiquei com dó de você, viu? Vou pegar leve com o Luquinha, Tá certo. Você tá, a resposta já seria você igual Apocalipse 13, verso 11, né? Parece um cordeiro. Brincadeira. Muito bom estar de volta com vocês aqui, gente. A gente ouviu os clamores, subiram até nós. Boa. As mensagens, os directs no Instagram, as mensagens aí no vídeo passado, pra gente não parar. Então, mesmo que não tenha 1000 visualizações, a gente vai continuar fazendo aqui até que o Senhor nos permita. Tamo junto. E já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos da sua igreja, pra gente alcançar mais gente aí, né? Lembrando que nós estamos no Spotify também, você pode ouvir, né? Se você não aguenta ver essa beleza do Igor, essa beleza exótica, né? Então você pode ouvir no Spotify. Também não vai melhorar muita coisa, porque a voz também não ajuda, mas tá bom. Não ajuda. A sua voz é bonita, a minha São vozes aveludadas aqui, né? Vamos começar então, porque a lição promete, a gente não quer fazer muito longo, mas queremos ir bem ao objetivo, bem ao ponto aí. Lucas, pede a bênção de Deus, por favor. Vamos orar. Querido e amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, porque o Senhor nos moveu para continuarmos esse projeto, e nós queremos pedir que a vida desses jovens que estão aqui assistindo esse programa seja tocada e que eles se sintam movidos pelo Teu Espírito Santo para cumprirem a missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos agora a entendermos a lição e aplicarmos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, só lembrando que eu estou produzindo um quadro novo aí que é respondendo o Minuto Resposta, né? Então vai ter muitas perguntas aí que o pessoal está perguntando da lição, apesar que a lição de adultos, de jovens, gente, é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto, só com um formato diferente aí, ó, tá? Então, exatamente. Tem aqui, aqui vira assim, né? Isso aí, ó, tá vendo? É o mesmo texto, o mesmo autor, mas o formato dos jovens é um pouquinho diferente, né? Me agrada aos olhos aí. Mas tem um quadro aí, Minuto Resposta, respondendo perguntas sobre a escola sabatina, tá? Muito bem, eu vou pegar o meu celular aqui, e lembrando que você tinha razão, viu, Lucas? Claro. A tua tirinha era verdadeira, a minha estava desatualizada. Né? A sua é fake. Ai. Toma, lição 1. Jesus vence, Satanás perde. Rapaz. Verdade. Lembrei daquele esquema, já viu aquela do Jesus humilha o Satanás, não? É verdade, é bem sonoro. Jesus humilha o Satanás. Depois eu que sou o tiozão aí, né? Tá bom, beleza. Ó. O texto-chave é Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eu não vou ler todo o texto, né? Porque é muito grande. Mas, gente, para você entender aí o contexto, leia Apocalipse 12, gente. É muito pequenininho, né? E tem um enredo muito interessante. Mas eu vou ler o último verso, que diz o seguinte:
E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui nós temos uma timeline, costumo dizer que o capítulo 12 pode ser chamado também de as prioridades de Satanás, né? Se a gente ficasse só no Apocalipse 12, Lucas, nós só viríamos perseguição e tragédia com a igreja, né? Sim. É revelada a vitória da igreja no Apocalipse capítulo 14, que é o centro da nossa lição, né? Do tema geral, que são as 3 mensagens angélicas, né? Mas chegamos aqui numa tirinha, a nossa tirinha, que é tipo Twitter, né? É tipo Twitter. O Anjo está tweetando aí, né? E ele tuita o quê? Coisa boa ou não? Coisa boa, né? Coisa boa aquele Twitter aqui. Eu acho interessante porque o Twitter é um negócio ali que hoje é um campo de batalha, né? Mas está o Anjo aqui tweetando e falando sobre o tema do último livro do Apocalipse, né? Que é o tema da lição e tal. E aí ele vem trazendo que a igreja sempre enfrentou ali dificuldades, tal, mas em cada ataque final ali, lembre-se, ele já foi derrotado. O conflito ainda não acabou, mas já estamos do lado vitorioso. Então, diferente de qualquer batalha que aconteça entre exércitos aí do mundo, que você não sabe qual vai ser o final, quem vai vencer, por mais que às vezes você fale, não, o exército de tal país é mais forte, tal. Na realidade, às vezes as coisas têm uma viravolta, que a própria lição traz aí, né, de exércitos menores que venceram exércitos maiores. Mas, no nosso caso, a gente já sabe quem vai ganhar a batalha, que é o Cordeiro e aqueles que estiverem junto com o Cordeiro, né? Então, esse é o privilégio, Lucas, de estudar profecias, né? Eu lembro que quando eu cheguei para estudar profecias, né, quando eu comecei essa jornada, né, foi na minha conversão, ou não nem na minha conversão, eu digo que foi no meu convencimento sobre a verdade bíblica, né? Depois Sim. eu tive uma conversão, né? Mas, enfim, eu achava que no livro do Apocalipse tinha enigmas, e se eu descobrisse os enigmas primeiro que os outros, então eu seria mais esperto, né? Mas mal sabia eu que não são enigmas, né? Mas são declarações e spoilers, né? São spoilers do verdadeiro e do grande vitorioso, né? É como se fosse... tem um amigo meu, chama Ed, o pastor Ed Peixoto. Gente fina pra caramba. E ele não curte muito assistir filme, né? Série e tal, ele é meio de boa, né? Mas ele fala assim, quando eu vou assistir um filme, aí eu começo lá, no comecinho, tem todo um drama, tem um enredo, né? E ele começa a ver que o bonzinho começa a apanhar. Aí ele fala, não, peraí. Aí ele fala que ele passa pra frente. Aí ele vai lá no final do vídeo. Ele ganha. Ele ganha. Então eu vou assistir. Então, ele fica tão desesperado que ele precisa ir lá no final para ver quem venceu, né? E a Bíblia é assim, principalmente o Apocalipse, né? Apesar que Jesus já aparece como vencedor ali para João, na ilha de Patmos, né? Mas no enredo, e principalmente no capítulo 12, 13, 14, nós temos ali Satanás batendo, perseguindo. Mas para nós já temos o spoiler. Jesus vence e Satanás perde, né? Exatamente. É muito interessante, né? A gente só tem que ser como o Rock Balboa, vai segurando enquanto vai apanhando aí, né? Segura firme, agarra a mão de Jesus e vai andando. Né? Isso, e é interessante aqui que o Apocalipse mostra que o exército inimigo, né, os perdidos são como areias do mar, né? É uma multidão, é uma imensidade. Maior é a quantidade de rebeldes e aliados de Satanás. Infelizmente, né? Infelizmente. Com certeza. Por isso que no mundo que a gente está vivendo é assim já também, né, Adriano? A gente é rodeado por todo tipo de ideologia que contraria a palavra de Deus, de pessoas que têm pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, hoje a gente vive numa batalha em que nós, de fato, somos o exército que estamos em menor número, pelo menos no ambiente físico. Nós estamos falando agora da realidade palpável e daquilo que a gente consegue enxergar pelos olhos, né? Claro que se nós contamos a ajuda celestial, nós somos muito maiores, né? O pessoal até brinca que um com Deus é maior do que tudo, né? Mas na realidade física, assim, aquilo que a gente observa ao redor, você que está lá na sua faculdade, se você dentro da sua sala de aula, você se posiciona como cristão, você sabe que você vai sofrer preconceito por isso. Aí tem alguns que falam assim, mas eu não quero passar por isso, né? Daí ele vira o
o crente 007, né? Ninguém sabe que ele é cristão, é o agente secreto de Jesus, né? Não conta para ninguém, não age como cristão e daí ainda fala que é cristão. Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que se mostrar para dizer quem nós somos e a que lado nós estamos pertencendo nessa batalha entre Cristo e Satanás. Não. E falando de batalha, né? Essa batalha que teve origem no céu, né? Existem muitos até espantalhos ou ideias errôneas sobre essa questão da batalha, né? Até lancei recentemente aí um vídeo falando sobre a batalha no céu, né? Nós, adventistas, já tempo que nós acreditamos em 2 expulsões, né? A gente crê que em Apocalipse 12, verso 4, quando diz que Satanás ele arrasta com a sua cauda a terça parte, ali Sim. é uma alusão à expulsão que aconteceu ali, próximo da criação, né? Quando ele se rebela, não admitindo não ter participado da criação, em inveja de Jesus, como sendo o filho de Deus, né? Então ele é expulso ali, ele é expulso realmente. E depois nós temos uma batalha, aí eu creio que foi no tete-a-tete, né? E também, aí já entra numa outra questão, né? Apocalipse 12, 7 diz que Miguel e seus anjos guerrearam, né? Só que nos versos 9 e 10, você vai ver que o contexto ali dessa batalha violenta que aconteceu foi quando Jesus morreu. Satanás pensou, ganhei a batalha, ele com certeza pecou, está provado, sou vitorioso, e ele agora quer receber toda a autoridade no céu e na terra, né? Mas quando chega no céu, aí a casa cai, porque ele chega lá, Cristo é coroado, né? Entronizado. Aí tem a imagem do capítulo 5 de Apocalipse, né? Só que interessante, Deus, ele não entra em batalha. Olha, isso que é legal. Dito, não é dito que Jesus, como ser pleno, divino, ou Deus Pai, guerreia com Satanás. Porque seria uma guerra injusta. Ou nem aconteceria, né? Mas aí diz que, como nós cremos, a gente crê que Jesus ele se esvazia como um arcanjo agora, e agora de pé de igualdade com um outro anjo, eles guerreiam, né? Olha que top, cara. Deus, é como se Jesus falasse assim, peraí, você tá aleijado? Então eu vou cortar minhas pernas. Corta as pernas, vamos batalhar, né? E aí houve essa batalha, e Satanás é mandado para a terra, né? E agora ele desce com grande cólera, que diz o verso 13 de Apocalipse 12, né? Porque pouco tempo lhe resta. Então, cremos assim em 2 expulsões, cremos nessa batalha após da cruz, e o interessante é que nós, Lucas, estamos envolvidos nessa batalha, né? E somos, como você falou, um número bem menor. E como se manter vivo nessa batalha, Lucas? Como se manter? Exatamente, nós somos menores em número físico aqui na Terra, mas somos muito mais fortes quando nos unimos à força de Cristo. E até uma coisa que é interessante citar acerca dessa rebelião de Satanás no céu é o poder e a capacidade que ele tem de engano. E eu costumo citar nessa questão dessa batalha a ousadia de Satanás, mas ao mesmo tempo a força de argumentação que ele tinha, porque Lúcifer ele não era qualquer ser no céu, ele era o anjo mais poderoso do céu, aquele a quem Deus havia conferido maior autoridade, quem mais conhecia a Deus. É a mesma coisa que se a gente estivesse aqui agora fazendo essa conversa aqui da lição e de repente a minha esposa entrasse aqui e falasse para vocês aqui ao vivo, nesse momento que a gente está estudando, olha, o Lucas ele não é nada disso, ele não é um cristão de verdade, ele é um falso cristão, dentro de casa ele é o Satanás, né? O que ia acontecer com a minha reputação diante de vocês? Ia cair por terra, porque na verdade eu já sei disso, mas tudo bem, eu já sei disso daí, tudo bem. Já sabe, né? Não é novidade. A pessoa que mais me conhece é a minha esposa. Então, quando o anjo que mais conhece a Deus acusa a Deus no mundo que nunca houve mentira, o poder de persuasão e de engano foi muito grande. É isso que ele faz também aqui na Terra, né? Usando esse poder para nos enganar. Então, do mesmo jeito que cada anjo no céu teve que tomar uma decisão de que lado estaria nesse conflito entre o bem e o mal, também é facultado a nós decidirmos de que lado estaremos na batalha. Não existe meio termo, não existe vida neutra, não existe em cima do muro, a gente precisa decidir de que lado que a gente vai estar. Então, e agora é interessante falar sobre essa batalha, né? Existe uma imagem, até eu usei nos vídeos meus aí, onde está Satanás assim, tirando
uma queda de braço com Jesus. Você deve ter visto, né? E existe aí no imaginário coletivo nosso, né? De que Jesus está lá, é uma batalha entre eles dois. Né? Gente, já era. Satanás já perdeu. E que batalha é essa? A batalha que acontece todos os dias, quando eu sou tentado a ir para o lado de Satanás, tomando decisões erradas, quebrando os mandamentos de Deus, abandonando a fidelidade a Deus, né? A batalha acontece no coração, na mente, né? Não existe esse dualismo do bem contra o mal, Satanás e Jesus. Já era, ele é perdedor, entendeu? Só que agora é muito interessante. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, Satanás é burro. É burro. Eu falei, é burro. Por que ele é tão burro? Porque é o seguinte, já está decidido o destino dele, e porque ele continua a fazer o que ele faz, né? Aí eu falei, não, ele não é burro. Ele sabe que o destino dele será o fogo eterno. Porém, ele quer mudar o meu e o seu destino. Entende? Ele já sabe que vai ser destruído. Então, ele quer mudar as minhas decisões, as minhas escolhas, né? Me levar para aquilo que ele no céu divulgou, que ele tem razão, que o governo dele tem razão. Ele quer destruir a imagem de Deus e também o caráter de Deus. Né? Exatamente. Além de ele ser invejoso, né? Ou seja, ele não quer que a gente tenha o que ele um dia teve e não pode mais ter. E em segundo lugar também, a gente que já estudou o santuário, você sabe que quando terminar tudo, todo o ritual do santuário celestial, do mesmo jeito que no santuário da terra os pecados eram transferidos para o bode expiatório, do mesmo jeito, quando acontecer o final do juízo investigativo no céu, os pecados dos santos, quem vai pagar e queimar por eles é Satanás. Jesus pagou o preço do nosso pecado de redenção, mas quem vai sofrer a consequência de nos ter incentivado a pecar é o próprio Satanás. Então, quanto mais gente se salvar, mais ele vai sofrer. E ele mais vai gasolina no lombo dele. Fazer a gente se perder. Oi? Mais gasolina no lombo dele, né? Mais gasolina no lombo dele. Mas, assim, o Adriano, uma coisa assim que vale a pena a gente citar, né? O Apocalipse 12 ali, a primeira grande coisa, depois de falar da expulsão, de que aliás, depois de falar, é da primeira expulsão, né? Quando a cauda ali arrasta a terça parte das estrelas do céu, fala sobre o momento do nascimento de Cristo e como foi que Satanás a todo tempo atormentou Jesus para que Jesus não conseguisse cumprir o propósito dele, né? Então ele foi perseguido na hora que ele nasceu, a gente sabe que ele teve que fugir para o Egito com os pais. Depois, conforme Jesus ia se desenvolvendo, as mais cruéis e ferozes tentações que existem foram colocadas diante de Jesus numa intensidade extraordinária. Se a gente fala, por exemplo, que lá na Bíblia diz que a gente não é tentado além das nossas forças, imagina o quanto Jesus foi tentado, porque ele era o Filho de Deus que estava aqui na Terra, né? Tá mudando as cores aí, jovem guerreiro. Vou fazendo uma balada e tum-te. E aí, por fim, quando chega no momento de Jesus inaugurar seu ministério público, a palavra de Deus diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. E aí, naquela tentação, a maneira que Jesus utilizou para se defender dos ataques de Satanás foi o está escrito. Todas as vezes que Satanás manifestou as tentações ali, as 3 vezes, Jesus respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. Então essa é uma dica muito importante para você que está sofrendo com tentação, que está sofrendo contra o pecado. Harmonize, aliás, decore textos bíblicos e no momento que a tentação se apresentar diante de você, cite esses textos que vão te ajudar a se fortalecer para a batalha. Não é isso, Adriano? Outra coisa, né, que é importante, né? A lição fala que a vitória de Cristo é a nosso favor e a nossa também, né? Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos foi expulso. Então, de alguma maneira, ele tinha acesso, né, ao céu para poder acusar os pecadores, como acusou Moisés. Ele é meu, deixa ele aqui, né? Então, assim, não existe, olha só, pela graça de Deus, pelo de Jesus, a vitória de Jesus, não existe mais acusador diante do Pai. Então, olha que interessante. Quando você peca, camarada, você que está assistindo aí, caiu na pornografia, falou mentira, roubou alguma coisa, e aí você vem aquele sentimento de arrependimento, é a ação do Espírito na tua vida, amigão. Então, para com esse imaginar que Satanás está falando assim para Deus, tá vendo? Olha lá, acusando você. Ele não tem mais esse direito, acabou. Sabe quem agora tenta tomar o lugar, né? Sou eu e você, é a nossa natureza má que fica nos acusando, né? Ah, você pecou, olha, não vai na minha igreja mais não, olha o que você fez, olha, para que você vai pregar o evangelho? Você não vive o evangelho, né? Então, a gente fica tentando tomar o lugar do acusador que foi expulso.
Ah, então, querido. Outra coisa, hein? Também para de ficar acusando teu irmão dos pecados alheios, né? Porque você está tomando o lugar do acusador que foi expulso, né? Então, cuidado aí para não se tornar o novo dragão. O novo dragão. Filho do Tá? dragão. Seguindo aí, vamos para o remanescente. A mulher e o remanescente. E aqui também é uma coisa interessante, né? Gente, esse tema eu gosto muito, né? Por isso que eu tenho até um canal sobre isso, falo muito. Já vi também o Lucas pregando sobre esses assuntos proféticos. Aquela mulher que aparece no capítulo 12, verso 1, aquela mulher, né? Alguns já vão direto interpretando, dizendo que é a igreja. Mas essa mulher, ela vira símbolo do povo de Deus, como igreja, após o nascimento de Jesus, né? Porque a igreja não vem antes de Cristo, a igreja vem depois. É Jesus que institui a igreja. Então, essa mulher que está parindo o Messias é o povo de Israel que está gritando as profecias vindo dos profetas, anunciando a vinda do Messias, né? E essa mulher agora tem os descendentes. Olha que legal. E quem são os descendentes, Lucas? O remanescente. O que eles têm de característica aí? Como que você diz para nós aí? Então, os remanescentes, lá no verso 17, eles têm duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma coisa que eu gosto de frisar nesse aspecto aqui específico é que quando você lê Apocalipse 12, ele traz ali uma sequência de eventos que acontecem no transcurso da história, como se o capítulo 12 fosse um resumo da história do grande conflito entre o bem e o mal. Show. E aí, quando você analisa o contexto ali, a lição até traz aqui para a gente pensar um pouquinho sobre aquilo que fala ali em Apocalipse 12, tempos e metade de um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio proféticos, né? 1260 anos, fala aí. Não, então, eu acho que eu encontrei um erro na lição, não sei se a tua tá assim também. Falando sobre tempos, do tempo lá, essas coisas todas aí, eles são 3 anos e meio, né? Então, a lição vai tentar defender que não é Maria, né? E é verdade, não tem como ser literal Maria. E lá no segundo parágrafo da lição, aí na página 9, o editor colocou assim, da mesma forma, essa mulher não ficaria 2 anos e meio, mas o certo... É um erro, tá vendo? A Adriana prestou atenção, viu? 3 Até anos se e tá meio. na sua lição aí, isso aí tá errado, tá, gente? São 3 tempos e meio. Quando eu falo no tempos e metade de um tempo, quando não determina quantos tempos são, é sempre dual, sempre equivale a 2. Então, a profecia de Apocalipse 12 é um eco do que está escrito em Daniel capítulo 7, verso 25, de que durante 3 anos e meio proféticos a igreja seria perseguida. Isso equivale aos 1260 anos da supremacia papal. Então a Bíblia está dizendo para nós que haveria um tempo de perseguição religiosa, mas uma perseguição religiosa estranha a nós, porque seria por outros religiosos que se diriam cristãos. Sim. E aí, quando acaba esse período, ali no relato de Apocalipse 12, é quando acaba esse período de 1260 anos que aparece o remanescente. E esse período de 1260 anos acabou em 1798, quando as tropas do general Berthier invadiram a Roma e prenderam o Papa, ordenados ali por Napoleão Bonaparte. Então, o texto bíblico está dizendo assim, que depois de 1798 surgiria um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. E aí eu pergunto para você, qual é o grupo religioso que surgiu após 1798, defendendo a validade da lei de Deus e tendo dentro de si a manifestação do dom profético? Só tem um que eu saiba. Então, eu costumo dizer assim, que o movimento adventista, ela se apropriou da nomenclatura remanescentes, e não tem problema nenhum. Agora, dizer que todo adventista é um remanescente, aí já é uma falácia, né? Porque nem todo adventista guarda os mandamentos de Deus, né? Alguns estão ali por estar, né? Como tem em toda religião o crente nominal, né? Então não é porque você está adventista, você é adventista, que você é remanescente, né? Senão estaria lá, e foi guerrear contra os descendentes, e entre parênteses, os adventistas. Então não é isso, né? Então são os fiéis dos últimos dias. Estão em várias denominações, né? Isso, inclusive, né? Que são fiéis, né? Tá? Então, para não dar treta aqui com ninguém, né? Então, eu só queria que a pessoa entendesse aqui, então, nós temos 1.260 dias, que equivalem a 1.260 anos, que equivalem a 42 meses, né? 42 meses é o mesmo tanto que 1.260. 42 meses também são 3 anos e meio.
Então, tudo isso é o mesmo período. E o Apocalipse 12 divide esse período em 2 momentos. Olha que interessante. 1.260 anos de perseguição da igreja e 1.260 anos que Deus protege a igreja, a mulher. Entendeu? Exatamente. Tem um foco de perseguição, mas também tem um foco de proteção, porque diz que Deus dá a essa mulher asas, olha a treta, e ela foge para o deserto, né? E a terra abriga essa mulher. Só que essa mesma terra que abriga essa mulher, futuramente, de acordo com o Apocalipse 13, é a mesma terra que vai tentar perseguir a mulher, né? Agora eu queria aproveitar, Lucas, eu não combinei com você, né, Lucas? Mas no verso 17, no finalzinho, diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher, blá, 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 tal, e diz que Satanás se pôs em pé sobre a areia do mar. E isso para mim foi um motivo de estudo que eu gastei um tempão para entender isso aí. E fui ver o que os comentaristas diziam, né? O que é que Satanás ele para sobre a areia do mar. Já viu isso já ou não? Já li alguma coisa. Dê Então suas asseverações aí. Então vamos lá, vê se não é heresia. O capítulo 12 mostra que Satanás ele arroja da boca águas para poder pegar a mulher. Não consegue. Ele não consegue, porque Deus manda a mulher para longe, fora da vista da serpente. Pega a ideia. Satanás não consegue destruir a mulher e os descendentes, né? Por consequência. Mas aí diz o texto, imagina a cena, Satanás jogando água, tentando pegar a mulher fugindo para um deserto e tal. Aí diz que ele ficou bravo, né? Ele se ira contra a mulher, olha o detalhe, ele se ira contra a mulher, mas ele faz guerra contra os restantes. Então, por que ele só se ira com a mulher? Porque depois ele vai contaminar essa mulher. Depois essa mulher aparece contaminada. Mas ele quer destruir, matar quem? Os fiéis dessa mulher, os descendentes, entendeu? Agora veja, Satanás, a imagem, ele para sobre a areia do mar. Por quê? Porque, imagine você, né, o Luquinhas, não de sunga, de short, né, tá na praia. De um lado direito, Lucas, nós temos o continente, a terra. Do lado esquerdo, nós temos aí o mar, certo? Então, Satanás, ele para na areia do mar. Por quê? Porque no capítulo 13 começa, e vi emergir do mar uma besta, e vi emergir da terra outra besta. Então, entende porque ele para na areia do mar? Porque ele falou, agora eu não consegui pegar, então eu preciso de ajudantes. E ele levanta 2 ajudantes, o da terra que está do lado dele e o do mar. Entendeu? Então é uma imagem que João está escrevendo na nossa cabeça com esses personagens, né? E por isso que o capítulo 13 já começa a dizer, e vi emergir do mar, né? Estás levantando poder. Legal, né? Fala a verdade, é legal, né? E o detalhe também de que o fato de ele estar em pé sobre a areia do mar é um indicativo de início de batalha, né? É como se ele estivesse fazendo a sua última arregimentação para fazer o último combate, o último conflito do bem contra o mal. Então, por isso que você não pode ser neutro nessa batalha. Você tem que escolher de que lado que você vai estar. Se você vai estar do lado do inimigo ou do lado de Deus. E isso é demonstrado pela sua vida, pela sua comunhão, pela sua ligação com Deus, pela maneira que você vive. Tudo isso vai testemunhar se você está do lado de Deus ou do lado de Satanás. Mas fique do lado do remanescente, porque a vitória é certa, né? Isso, vamos ler o textinho aí? Então, vamos até para finalizar aqui. Peraí que tem alguém tá ligando, não dá para atender agora, beleza? Fala que agora não pode. Eu vou ler o texto já fazer... Eu vou ler o texto meu e já fazer as considerações finais, tá? Ok. Lá no hipertexto aparece um salmo, o salmo 2, versos 7 e 9. E eu queria ler apenas com você o verso 9, porque olha que interessante como o Apocalipse ele faz uma alusão aos outros textos, né? Em Salmo 2, verso 9 diz assim, e com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso aqui é uma cena também que João usa no verso 6 ou 5 do Apocalipse 12, em que diz que esse filho varão regerá as nações com cetro de ferro, né? Porque havia um costume na época que quando coroado o rei novo, colocavam-se vasos de barro na sua frente e ele pegava um cetro de ferro e destruía os vasos, mostrando que nenhuma nação seria forte o suficiente para derrotar esse novo rei. E esse rei, gente, é Jesus Cristo. Então tome a vitória dele, esse poder, né, para você, se sinta um abençoado, um remanescente fiel, que Deus vai cuidar de você. Nós já estamos vendo spoiler, Jesus vence, Satanás já perdeu.
ok? Exatamente. Essa é a mensagem final minha para vocês. E você, Luquinha? Muito bem. E para você entender que o Apocalipse ele é como se fosse um recorte de textos do Antigo Testamento, para corroborar com essa fala do pastor Adriano, eu vou ler o texto de Daniel, capítulo 7, verso 25. E lembre-se que Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. As profecias de Daniel são explicadas no livro de Apocalipse. E aqui em Daniel 7,25 diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele quem? O chifre pequeno, né? Que representa esse poder perseguidor do tempo dos 1260 anos ali, que era a supremacia papal. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e meio proféticos que a gente falou ali. Então, nesse período profético, foi o tempo em que a lei de Deus foi desprezada, foi espezinhada, as verdades da Bíblia foram ignoradas, e aí Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14, diz, até quando durará isso, né? Por quanto tempo que a verdade vai ser escondida? E aí no verso 14 o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Ou seja, chegaria um tempo em que as verdades que foram ocultas seriam reveladas novamente, através de um povo remanescente que guardaria os mandamentos de Deus e que teria o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então você, jovem adventista, faz parte de um movimento profético a quem Deus confiou uma mensagem especial para esse tempo final. Rapaz, show de bola, viu? É empolgante. Então, gente, tem muita coisa pra gente falar e você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho aí e compartilhar pra galera, tá? Luquinhas, despede-nos com a bênção sacerdotal aí. Ora por nós. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela lição de hoje. Queremos pedir que os nossos jovens sejam fortalecidos na força do Senhor e que caminhem nessa batalha ao lado de Jesus, certos da vitória, porque ele já venceu o inimigo. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Lucas. Obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Fui. Clica aqui.